Olá pessoal, um bom dia a todos, boa tarde, boa noite para você que vai assistir a essa aula em um outro horário diferente. Estamos iniciando aí mais uma aula do nosso curso médio em teologia, finalizando hoje a disciplina de bibliologia em ordem cronológica. Então, peço a todos aí para abrirem o material, nós estamos utilizando para que a gente possa dar início aí a essa nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, você vai abrir então aí seu material no tópico de número 4. Tópico de número 4 do capítulo 1 da apostila de vocês, que tem por título Ordem Cronológica do Novo Testamento. Ok? Vamos lá. Bom, gente, na última aula nós falamos da ordem cronológica do Antigo Testamento. Nós temos trabalhado essa disciplina de bibliologia em ordem cronológica, tentando explicar para os alunos a diferença, de se estudar a Bíblia na sua forma habitual, ou seja, na maneira como ela foi montada, formada, de acordo com o gênero e o estilo literário de cada livro, e para a ordem cronológica, ou seja, para a ordem em tempo, em datas em que cada livro foi escrito, ou as datas em que cada episódio escrito em cada um dos livros ocorreu. Ou seja, explicar que a ordem cronológica trabalha com datas, com tempo, em ordem crescente, não é isso? E na última aula nós falamos sobre a ordem cronológica do Antigo Testamento. Essa nossa aula ela foi elaborada em 7 observatórios. Nós falamos sobre 7 observatórios. Eu expliquei aí para vocês 7 passos para que nós pudéssemos entender todo o Antigo Testamento em ordem cronológica. E da mesma forma que nós fizemos com o Antigo Testamento, a gente vai fazer agora também com o Novo Testamento. Então nós iremos criar, na verdade nós iremos observar, porque já foi criado para vocês. Então nós iremos observar aí 3 observatórios. Nós iremos fazer aí a ordem cronológica do Novo Testamento baseado em 3 observatórios. Então é uma aula, pessoal, muito parecida com a aula anterior, muito parecida com a aula da ordem cronológica do Antigo Testamento. É o mesmo método, a mesma estratégia, a mesma maneira de estudar. A diferença é que o Antigo Testamento, até pelo fato de ter muito mais conteúdo do que o Novo Testamento, são 39 livros no Antigo Testamento contra apenas 27 do Novo Testamento, ou seja, 12 livros de diferença. Então, obviamente, a única diferença é que a nossa metodologia do Antigo Testamento está distribuída em 7 observatórios. E a do Novo Testamento está distribuída em apenas 3. Essa é a única diferença proposta
entre a ordem cronológica do Antigo e a ordem cronológica do Novo. Tá bom? Então, primeiro passo, nós vamos pegar o nosso conteúdo aí do Novo Testamento, todo o nosso conteúdo do Novo Testamento, e vamos dividi-lo, distribuí-lo em 3 observatórios diferentes, tá? Lembrando que o observatório é um lugar para onde a gente vai para observar. E toda vez que a gente observa, a gente extrai algumas informações por meio da nossa observação. Então, nosso objetivo, através dos observatórios, os observatórios é uma metodologia do ITEMA, criada pelo ITEMA, a fim de facilitar a sua compreensão, facilitar o seu entendimento da ordem cronológica. Tá bom? Então, 3 observatórios. Observatório de número 1, observatório de número 2 e observatório de número 3. E nós vamos começar pelo observatório de número 1. Observatório de número 1. Vamos lá, então. Observatório 1. Mateus, Marcos, Lucas e João. A leitura deverá começar com os 4 evangelhos que registram o ministério de Jesus. Isto é, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mesmo que Mateus não seja necessariamente o mais antigo, a ordem em que os livros serão lidos não comprometerá a sua percepção dos fatos. Bom, então vamos lá. O nosso observatório, então, gente, de número 1, ele é muito simples, muito fácil de entender, tendo em vista que ele não difere em nada da sua forma habitual de estudar o Novo Testamento. Quando a gente pega o Novo Testamento lá na forma clássica de estudar, o que a gente faz? Mateus, Marcos, Lucas e João. E, sucessivamente, os livros que virão depois. Não há dificuldade em relação a isso. E quando a gente estuda o Novo Testamento agora em ordem cronológica, a gente segue a mesma sequência. Não há dificuldades em relação a isso aí, tá? Você pode, então, iniciar o estudo do Novo Testamento, nesse primeiro observatório, pelo livro de Mateus, dando sequência pelo livro de Marcos, passando depois para o livro de Lucas e finalizando com o livro de João. Não há nenhum problema, não há nenhuma novidade, um livro ou outro que você tenha que mudar, alterar a sequência, colocar como primeiro, colocar o outro aí como depois, como segundo. Não há necessidade, tá? Então vocês podem aí obedecer, seguir essa sequência que foi proposta para vocês pela própria formação da Bíblia, pela própria forma habitual em que a Bíblia foi montada. Professor, mas tem um detalhe. Vamos lá, qual seria esse detalhe? O detalhe é que, apesar de Marcos ser o primeiro da sequência dos 4 evangelhos, ou melhor, apesar de Mateus, né, ser o primeiro da ordem de sequência dos 4 evangelhos, Mateus não é o mais antigo. Marcos seria o mais antigo, né? Mateus seria o segundo. Então, será que eu teria que estudar o Marcos primeiro, para depois eu estudar Mateus? Não necessariamente. Por que que não? Porque, apesar de Marcos ser o mais antigo, tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas e João respeitam, na medida do possível, uma ordem de sequência dos acontecimentos.
ambos os 4 evangelhos falam de uma mesma história, falam de uma mesma biografia, que é a biografia de Jesus, e são muito parecidos. Então não há necessidade de mudar a ordem de sequência desses 4 evangelhos na hora de estudar, pelo fato de um ser mais antigo que o outro, tendo em vista que todos esses 4, apesar da data em que foram escritos, falarem de uma mesma coisa, serem muito parecidos, né? Tanto que os primeiros 3, o Mateus, o Marcos e o Lucas, a gente chama de sinóticos, porque de fato são muito semelhantes, são muito parecidos, com a exceção de João, que muda um pouquinho, mas ainda assim é muito parecido, fala sobre o mesmo assunto. Tá? Então não há necessidade de mudar. Mas caso você queira fazer alguma alteração, respeitar ao extremo a ordem cronológica, você pode então iniciar o Novo Testamento começando pelo livro de Marcos, tendo em vista que o livro de Marcos, ele não somente é o mais antigo desses 4 evangelhos, como também ele serviu de fonte para que os outros evangelhos pudessem ser escritos. A gente sabe que, segundo os historiadores mais antigos aí e renomados, o livro de Marcos, além de ser um livro escrito baseado nas experiências que o próprio Marcos teve, porque o Marcos teria sido uma testemunha ocular de Cristo, Marcos teria também utilizado 2 fontes. 2 fontes, uma fonte chamada de fonte Q e outra fonte, se não me falha a memória, chamada de fonte L. Essas 2 fontes aí desconhecidas, mas teriam sido os nomes que teriam sido dados a essas fontes. E dessas 2 fontes, Marcos teria extraído parte do conteúdo que ele escreve. Parte é fruto da sua experiência pessoal e parte é fruto do conteúdo extraído dessas 2 fontes. Enquanto que Mateus e João teriam extraído do Evangelho de Marcos e também como fruto de sua experiência pessoal. Então, Marcos, pessoal, ele serve de fonte, de referência para o material que o Mateus vai escrever, o Lucas vai escrever e o João vai escrever. Ou seja, né, o mais original dos 4 evangelhos que nós temos é o Evangelho segundo escreveu Marcos. Então, caso você queira seguir a ordem cronológica em extremo, você pode então iniciar pelo Evangelho segundo escreveu Marcos, depois você passa para o Mateus, finaliza com o Lucas, passando primeiro pelos 3 sinóticos e depois termina com o Evangelho segundo escreveu João. Tá bom? Esse é o nosso observatório de número 1. Bom, finalizando o nosso observatório de número 1, o que é que a gente vai fazer? Nós iremos para o observatório 2. E nesse observatório 2, eu quero um pouquinho da sua atenção, um pouco mais da sua atenção, porque esse observatório 2 seria o mais complexo dos 3 que eu montei, tá? Dos 3 observatórios aí montados, esse observatório 2 seria o mais complexo, o mais difícil de entender, tá? O observatório 2, de um modo geral, ele abrange o livro de Atos dos Apóstolos. Só que esse observatório 2, além de abranger o livro de Atos dos Apóstolos, ele abrange também algumas das epístolas que a gente tem, algumas das cartas, né, que compõem o Novo Testamento. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo,
nós vamos pegar o livro de Atos e vamos estudar do capítulo 1 até o capítulo de número 15, tá? Capítulo de número 1 até ou melhor, perdão, deixa eu corrigir. Capítulo de número 1 ao capítulo de número 12. Você vai ler do capítulo de número 1 até o capítulo de número 12, tá? Ou melhor, vamos simplificar isso daí para que não haja confusão, né? Você vai ler do capítulo 1 ao 15, combinado? Você vai ler Atos do 1 ao 15. Por que do 1 ao 15? Eu vou te explicar por que eu disse aí, inicialmente 1 a 12 e depois eu corrigi para o 15. Porque do 1 ao 12, basicamente, o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre Pedro, Tiago, João, enfim, ele conta as histórias dos apóstolos. No capítulo 13, o apóstolo Paulo inicia a sua primeira viagem missionária, que vai do capítulo 13 ao capítulo 14, capítulo 15. Então, assim, a partir do capítulo 13, a gente começa a falar de Paulo, tá? A gente começa a falar de Paulo. E a partir do momento que a gente começa a falar de Paulo, surgem as viagens missionárias. Consequentemente, por causa das viagens missionárias, algumas igrejas são consequentemente inauguradas, fundadas, e para essas igrejas fundadas durante essas viagens missionárias, Paulo vai escrever diversas cartas, né? Então, a partir do capítulo 15, além de estudar o livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 28, a gente vai associar a leitura das epístolas com os capítulos de Atos dos Apóstolos que a gente vai ler, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai ler direto, vai estudar direto Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, até o capítulo de número 15. Quando chegar no capítulo 15, o que é que você vai fazer? Você vai estudar a carta aos Gálatas, tá? Você vai estudar a carta aos Gálatas. Então, estudou Atos 1 a 15, terminou Atos 15, vai estudar a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas é uma das mais antigas escritas pelo apóstolo Paulo. Consequentemente, é uma carta proveniente da sua primeira viagem. Então, após o término da primeira viagem, capítulo 15, você lê a carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 16. Você vai terminar a carta de Paulo aos Gálatas e vai partir para o capítulo 16 de Atos. No capítulo 16 de Atos, ou após a leitura do capítulo 16, você vai estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Por quê? Porque a igreja em Filipos, a carta que Paulo escreve à igreja em Filipos, é uma consequência da segunda viagem missionária de Paulo, por onde ele passa na cidade de Filipos, né? E o capítulo 16 fala sobre esse momento. Então você lê o capítulo 16 e logo na sequência você lê a carta aos Filipenses, para você entender, né? O que aconteceu com Paulo enquanto ele passava por Filipos e o que é que ele está escrevendo para a igreja em Filipos. Combinado? Professor,
E depois que eu finalizar a carta aos Filipenses, você volta para Atos dos Apóstolos de novo e vai estudar o capítulo 17. Então, estuda o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos e, na sequência, você vai estudar primeira e segunda Tessalonicenses, tá? Então, estuda o capítulo 17 de Atos e logo na sequência, associado com o capítulo 17, você estuda primeira e segunda Tessalonicenses. Por quê? Pelo mesmo motivo de quando você faz a associação de Atos 16 com Filipenses. O mesmo motivo, né? Então, o capítulo 17 é o encontro de Paulo com a igreja em Tessalônica. Então, você lê o capítulo 17, você pula para a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Tranquilo? Professor, acabei as duas cartas aos Tessalonicenses, associada com o capítulo 17 de Atos. O que é que eu vou fazer? Você vai para o capítulo 18. Você vai para o capítulo 18. E após a leitura do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, você vai estudar a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Então, Atos 16, associado com a carta aos Filipenses. Atos 17, associado com a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. E Atos 18, associado com a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Tá bom? Tudo isso no Observatório 2. Observatório 2 ainda. Terminou 1º e 2 Coríntios, você vai para o capítulo 19 de Atos e vai associar com carta aos Efésios. Mesmo motivo, né? Então, as cartas se explicam através das viagens. Então, quando você lê uma determinada viagem de Paulo, você a associa com uma determinada carta que ele escreveu. Então, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, com Efésios. Capítulo 20, de Atos dos Apóstolos. Logo na sequência, vocês vão estudar Colossenses. Então, estuda o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos e, na sequência, estuda carta de Paulo aos Colossenses, pelo mesmo motivo. Terminou a carta de Paulo aos Colossenses, vocês vão para Atos 21. Atos 21. E vão estudar carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Atos 21. Ok? Atos 21. E depois de carta de Paulo aos Romanos, Atos 21, carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo a 1 Timóteo. Tá bom? Isso aí. E depois vem a sequência, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Você pode anotar enquanto eu falo. Todos esses livros fazem parte do segundo observatório, só que no material de vocês
Não está especificado a sequência. Eu estou montando essa sequência para vocês aqui na aula. Então, 2 Timóteo, 1 e 2 Pedro, ou melhor, gente. Espera aí. 1 Pedro, né? Segunda não, tá? 1 Pedro. Pedro, 1 Timóteo, finalizou Atos 21, carta de Paulo aos Romanos, 1 Timóteo e 1 Pedro. E aí, vocês finalizam lendo o restante de Atos 22 ao 28. E aí a gente finaliza o Observatório 2. Esse é o Observatório 2. Finalizamos o Observatório 2, a gente vai para o terceiro e último observatório. Esse terceiro e último observatório é a parte final da ordem cronológica do nosso Novo Testamento. O que vocês vão fazer? É muito simples. É só seguir essa sequência que já está proposta para vocês no Observatório 3. Depois da leitura do livro de Atos dos Apóstolos e das cartas que provavelmente foram escritas durante o período histórico do livro, partiremos para a leitura das cartas que ainda restam, respeitando a seguinte ordem. Então é muito simples, fácil demais, está proposto para vocês. Não há nem necessidade aí de copiar, já está pronto para vocês, né? Qual? 2 Timóteo, essa é a primeira do Observatório 3, 2 Pedro, Judas, Hebreus, 1ª, 2ª e 3ª João, e finaliza com Apocalipse. Então esse terceiro observatório, gente, assim como o primeiro observatório, é muito simples, é muito fácil, não há dificuldades, tá bom? Uma coisa que vocês podem de repente estar fazendo, talvez iria aí facilitar, abreviar, simplificar as coisas para vocês, poderia ser talvez estudar 2 Pedro junto com 1 Pedro, não tem nenhum problema, né? Ao invés de você ler 1 Pedro, lá em Atos 21, depois finalizar o Atos 28 para pegar a 2 Pedro, depois de já ter lido a 2 de Timóteo, enfim, você dá ali um salto, você separa as cartas, né? E eu acho assim que não há, o conteúdo é muito parecido. É diferente, por exemplo, de separar 1 Timóteo e 2 Timóteo. Você tem uma carta ali que foi escrito quando Paulo estava solto, intervalo da primeira prisão para a segunda, que é a primeira carta, e a segunda carta já é quando Paulo estava preso para morrer. Então, não dá para misturar 1 e 2 Timóteo, tem que separar. Mas 1 e 2 Pedro não tem nenhum problema, vocês podem ler as duas cartas juntas. Esse é o nosso terceiro observatório, tá bom? Fazendo assim dessa maneira, gente, vocês vão ver como é que é fácil, como que é simples entender a ordem cronológica do Novo Testamento, entender a ordem em que as coisas ocorreram. É muito tranquilo, é muito simples, é muito fácil, tá bom? Bom, nós finalizamos aí a nossa matéria de bibliologia em ordem cronológica. Eu espero você na nossa próxima aula, na nossa próxima disciplina, que é
a disciplina de Pentateuco, aula de Gênesis, teorias do universo e da vida. Bom, eu espero você na próxima aula. Lembrando que qualquer dúvida você pode nos acionar aí pelo WhatsApp. Bom, Deus abençoe você. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.